Oi, gente, Ana Beatriz aqui de novo e agora para a parte 2 da nossa aula da semana 1. Nós vamos falar de Grécia e Roma. São duas civilizações importantíssimas para o desenvolvimento do mundo ocidental da forma que a gente conhece hoje. E primeiro eu vou começar por Grécia. Por volta de 1200 a.C. já havia o que a gente hoje entende por Grécia Antiga. Aquela região foi povoada pelos aqueus, os eólios e os jônios. Tem uma parte também que foi povoada pelos dórios, mas isso é mais lá pra frente. É importante ressaltar que a Grécia nunca foi um império, nem um único estado nacional. Mas dentre as cidades-estados, que na Grécia a gente chama de polis, tá escrito em alguns lugares poleis, mas não tá errado, é porque esse é o plural de polis. Mesmo sendo várias polis diferentes e nunca uma unidade, nunca teve uma unidade, todas as províncias se respeitavam mutuamente porque eles acreditavam que fazia parte do mesmo conjunto, da mesma cultura. Eles tinham a mesma religião, a mesma língua, as mesmas feições. E essa mesma cultura, entre aspas, essa nação, eles chamavam de Elade. Todos eram filhos da Eládia. E a Grécia a gente estuda em três períodos. O período homérico, que é o período de desenvolvimento dos gênios. Os gênios parece com o que tinha no Egito em relação aos nomos. São propriedades familiares que, entre eles exploram a parcela de terra deles. Ou seja, eu tenho uma fazenda e eu e minha família trabalhamos ali. E tudo que era produzido era dividido entre nós. E caso houvesse alguma sobra, a gente podia contratar um artesão para fazer alguma coisa que a gente precisasse, ou então comprar algum escravo. Essas comunidades, logicamente, elas eram agropastoris. Quem comandava era o pater. O pater, ele era o chefe da família, ele que administrava os gênios. Com o crescimento dos gênios, com o crescimento das famílias, foi tendo uma diferenciação de quem era mais próximo, quem era um parente mais distante. E conforme você tinha uma proximidade maior com o pater, você começava a ganhar privilégios. E desses privilégios começou a gerar classes sociais. E com essas classes sociais veio insatisfações. Tais insatisfações começaram a preocupar os paters, responsáveis pela administração dos gênios. Então, paters de gênios diferentes começaram a se unir para poder ter certeza que eles iam controlar as propriedades. Tipo, juntos, unidos somos mais fortes. Então, daí os gênios começaram a se agrupar e formar o que hoje a gente considera como frátria. Das frátrias vieram os demos, que também em alguns lugares são chamados de aldeias. Eu acho que no PDF tá como aldeia. E finalmente os demos foram se agrupando também e acabaram por formar as polis. Isso aconteceu por volta de 700 a.C. Isso é o importante do período homérico, que aliás tem esse nome porque eles não tinham o hábito de escrever nessa época. Então, as fontes que tem de estudo sobre esse período são os poemas de Homero. Então, ele teve essa homenagem. Então, a partir daí a gente entra no período arcaico, que é o período de desenvolvimento das polis. Todas as polis elas eram cidades-estado. Elas não tinham relação entre si. E cada polis tinha quatro localidades importantes. Primeiro, a Acrópole era a parte mais alta da cidade. Ali eram construídos os edifícios mais importantes. Por exemplo, um templo dedicado a um deus, um palácio ou uma construção militar, enfim. Tudo que era importante era construído na Acrópole. A outra parte também muito importante que é preciso gravar é a Ágora, que era onde os cidadãos se encontravam. Lá eles discutiam as decisões políticas, eles faziam feiras, eles tinham os tribunais. Era o local de convivência dos gregos naquela época.
Também tinham a Corra e a Astei. Não são nomes que você precisa gravar, mas tá aí, né? Curiosidade. A parte agrícola era chamada de Corra, e a Astei era a parte mais urbana, onde tinha as moradias, enfim, onde fica o redor da Ágora e da Acrópole. Aí agora a gente vai entrar no período grego clássico, que começa por volta de 500 a.C. É o ápice da democracia e do desenvolvimento grego, mas também foi um período de guerras e o fim da Iládia. Bom, primeiro a gente tem que falar de Atenas. Atenas era uma sociedade comandada pelos eupátridas. Eles eram a aristocracia, eles eram os únicos que tinham direitos políticos e eles eram descendentes daqueles páteres. Também tinham os demiurgos, que eles eram comerciantes nobres também, mas eles não tinham aquela descendência importante igual dos eupátridas, e eles por muito tempo também não tinham direitos políticos. Aí tem os metecos, que são comerciantes estrangeiros, que nunca tiveram direitos políticos porque eles não tinham bens nem nada, enfim. As mulheres nunca tiveram direitos. Em Atenas elas eram muito inferiorizadas. Inclusive a relação homossexual era mais valorizada que a heterossexual, porque a mulher é vista como ser incompleto. Então uma relação só era direita se fosse entre dois seres completos. Basicamente a mulher era um objeto de reprodução. E também tinham os escravos, que eles eram vindos de guerras ou de dívidas. Mas, mais uma vez, eles não eram como foi na escravidão moderna, como aconteceu com os negros, enfim, que eram vistos literalmente como uma mercadoria. Lá eles não podiam ser vendidos. Inclusive, eles tinham certos direitos. Até às vezes podiam alcançar um prestígio social, mas eram escravos. Isso era muito difícil de acontecer. E agora vamos para os assuntos políticos de Atenas. Inicialmente era uma monarquia, mas os eupátridas queriam poder. Como sempre, os ricos queriam poder. E então eles dão um golpe, derrubam o Balisteu, que era a forma que o monarca era chamado na época, e estabelecem a oligarquia, que foi o período em que os eupátridas estavam no poder. Durante esse período, eles eram os únicos que tinham direitos políticos. E isso incomodava os demiurgos, porque eles também eram ricos, eles só não tinham a descendência nobre, igual os eupátridas. Então, durante o governo de Solon, a sociedade foi dividida censitariamente, ou seja, quem tinha renda agora podia votar, participar da política, enfim. Mas aí os eupátridas ficam infelizes também, porque eles queriam o poder só para eles. Então eles dão um novo golpe de Estado e iniciam o período da tirania. O período da tirania não durou muito tempo, porque o Clístenes foi um chefe de Estado eleito naquela época. Ele fez uma reforma constitucional. Ele dividiu Atenas em 10 demos. Demos eram unidades administrativas. Cada demo elegia 50 representantes para enviar para Bulé. Na Bulé eram feitas as decisões políticas. Então, cada demo estava participando da Bulé, indiretamente, mas estava. Então, assim surgiu o primeiro modelo de democracia. O Clístenes também, ele implantou o ostracismo. O ostracismo é basicamente o que a gente tem hoje como impeachment. Se um político era eleito e ele traía a confiança dos seus eleitores, se ele cometesse um crime de responsabilidade ou, enfim, traísse Atenas, ele era mandado para o exílio por 10 anos. Ele perdia o cargo e era enviado para o exílio. Também tem outros aspectos legais da democracia ateniense, mas esse é o mais importante. A eclésia é a assembleia de todos os cidadãos. Os cidadãos atenienses, eles eram os homens livres, com mais de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense nascidos em Atenas, e eles tinham que prestar serviço militar de 2 anos. E também, com a lei de Solon, né, eles deveriam ter bens na cidade. Um cidadão sem bem, ele não era cidadão, ele não tinha direito político. Então vamos agora para Esparta. A sociedade espartana, ela era muito militarizada. Eles eram os descendentes dos dórios. Os dórios eram conhecidos por serem muito agressivos e bélicos.
Então, Esparta tinha isso no sangue deles. Eles que trouxeram para o nosso conceito de hoje o que é militarismo. Enfim, a sociedade espartana tinha três categorias importantes. Os esparciatas eles eram os descendentes diretos dos dórios. Eles eram a elite. Também tinha os éforos, os anciãos. Eles eram eleitos. Eles eram sábios e eram conselheiros dos reis. Tinha os periecos, artesãos e comerciantes, descendentes dos povos conquistados. Eles eram livres, mas eles também não tinham direitos. Tinha os ilotas, também servos, descendentes dos povos conquistados, mas eles não tinham direito político também, só que a função deles era cultivar a terra e fazer trabalhos domésticos. O dos periecos era fazer comércio e artesanato. As mulheres espartanas, elas eram muito mais valorizadas do que em Atenas. Inclusive, tem uma música muito triste do Chico Buarque, Mulheres Atenienses. Eu recomendo para quem gosta de sofrer, porque é muito machista. E se você é mulher e se colocar no lugar, você vai ficar com muita raiva. Mas, enfim, em Esparta elas eram muito mais valorizadas. Por exemplo, como os homens estavam sempre fazendo alguma campanha militar, elas que tomavam conta da cidade, elas que faziam comércio. E o principal, as mulheres espartanas sabiam lutar. Elas não eram igual as atenienses que ficavam em casa bordando, cuidando do filho, fazendo comida. Não. Se algo acontecesse à cidade, elas seriam as últimas a defender Esparta. Então, eles tinham que saber lutar muito bem. E tem dois aspectos da sociedade espartana que eu gostaria de reforçar. Como eles eram muito militarizados, as crianças, homens, só ficavam com as mães até os 7 anos de idade. Depois eles eram mandados para a academia militar e depois só retornavam à cidade depois que eles tivessem um treinamento completo, lá por volta dos 19, 20 anos. Os espartanos, por conta disso também, eles eram higienistas. Se um bebê nascesse com deficiência, tipo um dedinho menor que fosse, eles eram jogados de penhascos ou de um rio, porque para eles não poderiam ter nenhum defeito. Um espartano tem que ser um guerreiro perfeito, então por isso eles tinham uma população bem pequena também, porque qualquer mínima diversidade do que eles consideravam como perfeito era jogado do penhasco. A política espartana ela é bem interessante e bem diferente da ateniense. Eles tinham uma certa democracia, mas democracia em que só os ricos participavam, só a aristocracia participava. Era uma diarquia, eles tinham 2 reis. Em períodos de guerra, um rei ia com o exército e um ficava na cidade junto à população. Tinha uma gerúsia, que era o conselho de anciões, formado por 28 membros, todos eles de famílias da elite de Esparta, né, os descendentes dos dórios. Eles escolhiam os éforos, mas os éforos eram homens muito sábios e muito importantes para o sistema de governo espartano. Quando era preciso, a Jerusa consultava os cidadãos, mas isso era raro. Essa assembleia que os cidadãos tinham voz, ela era chamada de Ápila. E agora que a gente já sabe os principais aspectos de Esparta e Atenas, vamos falar sobre as guerras da Eládia. Primeiro tem as guerras médicas, que tem esse nome porque os persas eram conhecidos também como medos. E durante as guerras médicas, tem 2 batalhas que são muito relevantes. Aí só tem uma, mas eu também não vou pular outra. Não é tão importante, é só uma curiosidade, mas vamos lá. A Batalha das Termópilas é a batalha que é retratada pelo filme de 300. Era período dos Jogos Olímpicos e durante esse período os gregos não faziam guerra. Eles só se fechavam para esse evento. Os persas sabiam disso, então eles resolveram atacar Atenas durante as Olimpíadas. Então eles pedem ajuda a Esparta. Só que Esparta, no primeiro momento, não queria ajudar, e depois eles mudam de ideia e mandam só 300 soldados. Como a Esparta só tinha 300 soldados e os persas um número muito superior, tipo, para casa dos milhares, logicamente os espartanos perderam, mas durante o tempo que eles resistiram bravamente, Atenas conseguiu se preparar, sabendo que os persas já estavam ali, conseguiu se preparar e vencer os persas. Então, uma outra batalha importante também é a Batalha de Maratona, que
tem esse nome. Hoje em dia, as corridas de rua têm esse nome porque foi enviado um mensageiro para avisar os atenienses que eles tinham vencido a guerra. É porque Atenas não gostava de guerrear perto da sua cidade, porque ia estragar. Então eles foram guerrear em Maratona e foi mandado esse coitado correr 42 quilômetros. Quando ele chegou, ele avisou, mas ele morreu. Então por isso que hoje em dia Maratona tem esse nome. E depois do fim das guerras médicas, Atenas saiu fortalecida e admirada pelas cidades vizinhas. Então, ela formou a Liga de Delos. Eram cidades apoiadoras de Atenas que eles juntavam fundos, soldados e alimentos, porque caso houvesse uma nova invasão a qualquer uma dessas cidades, elas iam lutar juntas. Se a Atenas era malandra, ela pegava esse dinheiro do fundo da Liga de Delos e investia nela própria. Então, durante esse período, Atenas enriqueceu muito. Inclusive, a Acrópole, da forma que a gente conhece hoje, começou a ser construída durante esse período. Atenas foi muito enriquecida por conta da Liga de Delos. Mas, por outro lado, Esparta começou a se sentir ameaçada, porque Atenas estava ganhando um poderio militar muito grande. E também algumas cidades da Liga de Delos ficaram descontentes com a óbvia corrupção de Atenas. Então, algumas se juntaram a Esparta e também outras cidades que só estavam descontentes com aquela hegemonia ateniense e se juntaram a Esparta na Liga do Peloponeso. Bom, como vocês já sabem o passado espartano, é óbvio que a Liga do Peloponeso ganhou, mas toda a Grécia saiu enfraquecida disso. Então, depois de menos de um século, o Filipe da Macedônia conquistou a Grécia e acabou a Grécia da forma que a gente conhece como cultura grega e sociedade da Eládia. Deixou de existir e passou a ser Macedônia. Inclusive, Filipe da Macedônia é pai do Alexandre o Grande, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas não é importante estudar ele agora. Então, vamos para Roma. Roma era bem unificada, diferente da Grécia. A sociedade romana ela tinha 4 classes. Os patrícios, que eram a aristocracia, eles eram donos de grande propriedade de terra e eles eram os únicos com direitos políticos naquele período. Também tinha os plebeus. Eles eram livres, mas eles não tinham representação política. Tinha os libertos, que eram os escravos, e os escravos, que eram escravos. Eles eram obtidos por guerra, dívida e proteção. E na Roma tinha uma categoria de escravo que é peculiar de Roma. Eles tinham escravos sexuais. Então, Roma era bem libertina em relação às sociedades da antiguidade. Com relação à política romana, tem 3 períodos importantes. O período monárquico, que quando eles eram governados por um rei, e os patrícios faziam o papel do poder legislativo. Então, mais uma vez, por ambição da burguesia, muda-se o sistema de governo, porque em 1509 a.C., os patrícios fazem uma revolta e estabelecem uma república. Na república, além do Senado, tinham 2 cônsules. Eles eram o chefe do poder executivo e tinham 2 cônsules a cada mandato. Também do Senado partiam os magistrados. Eles eram mais ou menos o que a gente tem hoje como ministro. Tipo, tinha um magistrado que cuidava do dinheiro, um magistrado que cuidava da agricultura, e, enfim, também tinha um ditador. É diferente do que a gente entende como ditador hoje. Durante os períodos de guerra, Roma, quando se sentia ameaçada, escolhia um ditador para não ter desavenças sobre o que deveria ser feito, porque essas desavenças podiam acabar trazendo a derrota para Roma. Então, era muito importante a unidade de pensamento. Por isso, o ditador era escolhido. E quando acabava o período de guerra, acabava o risco de segurança para Roma, o poder voltava para os cônsules. Mas com a mudança do sistema de governo, a plebe e o povo em geral esperava que eles ganhassem mais direitos,
que fosse menos restrito aos nobres. Só que isso não aconteceu. O que eles tinham de ideal de república era basicamente a mesma coisa que a oligarquia. Então, com esse descontentamento, os plebeus se uniram e começaram a fazer greves. Tem uma que é mais memorável, foi quando todos os plebeus da cidade se reuniram e foram para um monte e esperaram até que os senadores fossem até lá barganhar com eles. E deu certo. A partir daí surgiu o Tribunato da Plebe, que era um grupo de representantes que eram escolhidos pelo povo. Eles podiam vetar alguma decisão do Senado, alguma lei, se eles achassem que não ia contra os interesses do povo, e eles também podiam propor suas próprias leis. E o Tribunato da Plebe foi responsável por fazer a Lei das 12 Tábuas, que era um código de leis escrito, e a Lei da Licínia, que também é importantíssima, porque a partir do momento que você tem um código de leis escrita, não é mais interpretativo. Quando não tinha esse código, toda vez que acontecia alguma coisa, mudava-se a interpretação do que tinha de ideia pelas leis. Então, quando você passa a ter um código de leis escrita, não dá para deturpar o que está escrito ali. E isso é muito importante para o andamento de uma democracia e de qualquer sistema de governo honesto. Também tem a Lei da Licínia, que aboliu a escravidão por dívida e determinou que um dos 2 cônsules deveria ser plebeu. A abolição da escravidão por dívida não deu muito certo, mas a partir daí realmente um dos cônsules começou a ser plebeu. Durante esse período, houve um crescimento exponencial do exército, porque os plebeus se interessavam pelo salário que era oferecido. E com isso, com esse crescimento do exército, o expansionismo romano foi elevado à quinta potência. E em 250 a.C., eles já tinham toda a Península Itálica e se dirigiam para outras cidades mediterrâneas. Só que esse expansionismo desagradou algumas pessoas. Daí veio as Guerras Púnicas, que foi contra Cartago. No primeiro episódio das Guerras Púnicas, Roma vence e domina Cartago. A partir daí, eles precisam pagar altíssimos impostos para Roma. Então, o povo cria um sentimento de vingança, e principalmente Aníbal, que era filho do general que lutou contra Roma durante a Primeira Guerra Púnica. Então, Aníbal também se torna um general, e na Segunda Guerra Púnica, o que acontece é um desejo dele de se vingar. E ele monta um exército de 50 elefantes, atravessa para o outro lado do Mediterrâneo, porque Cartago era mais da costa da África, né? Atravessa pelo Mediterrâneo com os elefantes de balsa, passa por Alpes, aí separa 3, ficam 47. Então, quando ele chega para batalhar com Roma, ele tem 47 elefantes munidos de armaduras no corpo para não serem mortos pelas lanças, lâminas nas patas, porque onde eles passariam eles iam cortar o que tivesse pela frente, e as presas deles tinham armaduras de ferro. Então, ninguém parava os elefantes. E como vocês devem estar imaginando, os elefantes geralmente são bichos pacíficos. Eles só atacam se você mexer com ele. Então, eles embebedavam os elefantes com vinho e depois irritavam eles. Quando eles estavam no ápice, eles soltavam os elefantes em direção aos soldados romanos. Então, nesse primeiro episódio, que os romanos jamais esperavam elefantes, ainda mais nessas condições, os romanos perdem. Só que o azar do Aníbal foi a ambição dele, porque antes de se dirigir diretamente a Roma, ele decide saquear várias cidades pelo caminho, e isso atrasa ele demais. E deu muito tempo para Roma começar a ter uma estratégia contra os elefantes. Então, as tropas romanas criam formações
em que alguns superiores ficavam em torres, enquanto os soldados ficavam organizados em fileiras e colunas, e quando os superiores tocavam apitos, eles abriam caminhos por quais os elefantes podiam passar, porque eles entenderam que os elefantes não estavam com raiva, eles estavam com medo, porque eles estavam sendo machucados pelos soldados de Cartago. Então, isso foi o pior que podia acontecer com Aníbal, porque depois que passam todos os elefantes, Cartago é derrotado de forma vergonhosa, tanto que Aníbal se suicida para não ter que voltar a encarar sua população. A partir daí, a população de Cartago é feita de escravos. Eles são obrigados a pagar impostos mais altos ainda, e acaba gerando uma insatisfação popular muito grande, porque os impostos eram tão altos que eles não tinham mais como conseguir o que comer. Então, eles fazem uma rebelião. Só que, um tempo antes, já havia no Senado romano um homem chamado Catão. Catão, no final de todo o pronunciamento dele, ele falava que devia destruir Cartago. Cartago deve ser destruída, Cartago deve ser destruída, Cartago deve ser destruída. E quando chegaram essas rebeliões, os romanos acharam que era hora de dar voz a Cartago. Então, as tropas foram até Cartago, dizimaram tudo que tinha pela frente, incendiaram a cidade, mataram a população e jogaram sal na terra para nunca mais ter vida ali. Esse episódio é chamado de Holocausto Romano. Mas enfim, agora a gente vai para um outro período da República Romana. A gente vai para o período de crise dela. Tudo começou quando Júlio César venceu o gladiador Espartacus, que eu esqueci de mencionar, mas os gladiadores eram escravos. Também tinha esse tipo de escravo em Roma. Ele fugiu e por onde ele passava, ele ia libertando escravos e montou um exército de escravos. E ele passou a ser uma ameaça a Roma. E Crasso, que era o homem mais rico de Roma, ele não conseguia derrotar esses exércitos. Então surge o Júlio César, que ninguém sabe do passado, mas ele derrota Espartacus. A partir daí ele ganha muito prestígio social e reconhecimento. Mas quando Crasso e Júlio César retornam a Roma, Pompeu, que também era um homem de destaque na época, tinha chegado primeiro e falado que tinha vencido Espartacus. Então, logicamente, Crasso ficou com muita raiva e, enfim, eles começaram a discutir e ia virar uma guerra civil, se não fosse a intervenção do Júlio César, que conciliou e apaziguou os ânimos. O Senado enxergou no Júlio César uma voz de conciliação. Então, eles decidiram que, a partir dali, seria um triunvirato. O primeiro triunvirato. Os três governariam juntos em igualdade de poderes. Só que Pompeu começa a se sentir ameaçado por Júlio César, porque ele estava com muita relevância, ele era uma voz muito ouvida, ele era adorado pela população. Então, ele manda o Júlio César ir conquistar terras na Gália. A princípio, Júlio César não gostou, porque ele ia ficar longe do Senado, e ele gostava de participar da política, só que ele viu nisso uma oportunidade de virar o herói nacional, se ele conquistasse a Gália. Então, Júlio César vai para a Gália, conquista, só que depois de alguns anos, Crasso morre, inclusive isso se tornou um dito popular, erro Crasso, porque ele acabou sendo capturado. Isso foi numa batalha, só que ele foi capturado e ofereceu dinheiro aos seus algozes. Só que eles derreteram o ouro e colocaram na boca de Crasso e ele morreu dessa forma brutal. Enfim, após a morte do Crasso, o Pompeu queria garantir que o Júlio César não fosse tomar o poder para ele. Deu errado. Deu, obviamente, porque ele demite Júlio César, manda ele retornar a Roma e coloca Marco Antônio, que era o braço direito dele,
para assumir as funções. Só que Marco Antônio não aceita e, junto com César e todas as tropas, eles retornam a Roma. Na época, a tradição era que os soldados só vestissem as armaduras e pegassem nas armas depois que atravessassem o rio que separava a cidade. Mas, nesse dia, César decide entrar com o exército na cidade. E quando ele chega perto, avisam Pompeu. Pompeu foge, com medo, obviamente, porque ele ia ser morto. E Júlio César acaba por confrontar o Senado. Lógico, depois de conquistar tantas terras para Roma, ele é tido como entre aspas, bandido. Então ele confronta o Senado e acaba ganhando o título de ditador vitalício. E com isso, os senadores não suportavam César. Então, depois de um tempo, eles fazem uma conspiração. E quando César um dia chega no Senado, todos se juntam para apunhalar ele, inclusive o filho adotivo, Brutus. Na verdade, o nome dele não era Brutus, era o sobrenome. Mas ficou conhecido como Brutus por causa da peça do Shakespeare, que fala até tu, Brutus, mas isso é ficção, não aconteceu de verdade. Enfim, quando Júlio César morre, o esperado era que o Marco Antônio, que era o braço direito dele, fosse o herdeiro do poder. Só que no testamento de César, quem está como o sucessor dele não é Marco Antônio, é o Otávio Augusto, que eles não tinham um parentesco sanguíneo, mas o que dizem é que o Júlio César vinha de uma família sem títulos, mas para ele chegar até onde ele chegou, ele precisava de um título. Então ele negociou com a família Augusto e quando ele chegasse ao poder, o herdeiro dele seria um filho da família. Então seria Otávio Augusto. Só que desrespeitando um pouco o testamento, é formado um novo triunvirato. Só que dessa vez é Marco Antônio, Otávio e o general Lépido. Eu esqueci de mencionar que o Júlio César fez acordos com o Egito. A primeira vez que Roma foi ao Egito, Júlio César fez o acordo de casamento com Cleópatra. Ele se juntou a ela durante a Guerra Civil, matou o irmão de Cleópatra e assim que ela assumiu o poder, ele propôs um casamento que não era de verdade um casamento, era mais um acordo político que Roma ofereceria proteção e em troca o Egito forneceria alimentos. Lembrando, o Egito era uma região extremamente fértil e favorável para a agricultura. Então, enfim, o Marco Antônio é mandado outra vez para o Egito, porque ele estava na primeira vez junto de César, né? Ele é mandado para o Egito para fazer uma expansão. Só que, na verdade, ele ficou apaixonado pela Cleópatra quando a viu. E ele que sugeriu isso, era só um pretexto. E quando ele chega lá, ele fica de romance com a Cleópatra e não regressa a Roma. Na verdade, ele esquece que ele é um romano, porque ele começa a viver como um egípcio. E isso desagrada bastante o povo de Roma e Otávio Augusto, que vai até lá e começa uma guerra com Marco Antônio e Cleópatra. Só que as tropas de Roma eram bem maiores e melhores, enfim. Quando o casal percebe que vai ser vencido, eles se suicidam juntos. Marco Antônio enfia uma espada pela barriga, Cleópatra enfia a mão num cesto de cobras. E assim o Egito passa a ser domínio de Roma. E quando o Otávio Augusto volta à Itália, ele leva muitos suprimentos e é ovacionado pela população de uma forma assim, como um deus. Então, a partir daí ele percebe com o tanto de apoio popular que ele tem, que Marco Antônio está morto e Lépido neutro. Então, para ele é muito fácil criar um império, e é exatamente isso que ele faz. A partir daí, Roma começa a viver o Império Romano. Durante o período do Império Romano, tem algumas características que são muito importantes. Começa a política de pão e circo. Era ofertado à população entretenimento e comida.
para que eles esquecessem dos problemas e não ficassem enchendo o saco dos imperadores. Tinha a romanização também, que as cidades conquistadas por Roma, elas eram transformadas à semelhança da cidade de Roma. Ou seja, por exemplo, eles faziam Coliseu, tinha o Coliseu, eles reproduziam na cidade. Porque o Coliseu ele já é mais tardio ao período do Império. Mas, enfim, só um exemplo. Uma ponte que tivesse em Roma seria reproduzida, essas coisas. Só para transformar a cidade parecido e gerar nos povos subjugados um sentimento de ser cidadão romano e esquecer dessa cultura original. Uma coisa importante também, mas acho que isso é óbvio, é que o poder era centralizado. O imperador podia fazer o que ele quisesse, não tinha poder moderador. E tinha a Pax Romana, que era bom, mas também era ruim. Porque esse foi o fim do expansionismo romano. Só que Roma era uma sociedade extremamente escravista. A base da economia romana eram os escravos. Os escravos eram usados para tudo. Então, a partir do momento que acabam as guerras, a produção, entre aspas, de escravo acaba. Então, esse período de paz que foi estabelecido do início do governo de Augusto, do Império de Augusto, até 180 anos depois de Cristo, ele leva a uma crise do escravismo romano. Agora a gente vai entrar literalmente na crise do Império Romano. Tem alguns motivos que guiaram Roma para o fim do seu apogeu, que foi a crise econômica gerada pela crise escravista, que eu acabei de explicar, uma crise política, porque Roma vinha numa sucessão de golpes militares porque não tinha hereditariedade no poder. Hereditariedade no sentido sanguíneo. O que se esperava era que o homem de maior confiança ou de maior influência herdasse o poder. Mas só que isso, logicamente, gerava muitas brigas e conflitos. O descontentamento popular também, logicamente, é muito importante, porque os impostos subiram de uma forma muito grande para compensar um pouco a crise econômica e a população fica de mãos atadas, porque os pobres já têm pouco. Aí o Império tira esse pouco, mas ainda para manter o padrão. Então, a população começa a se rebelar. O crescimento do cristianismo também é um ponto interessante, porque o imperador ele era visto como um deus. César foi mais reverenciado do que muitos santos, eu acredito, porque a forma que ele era visto pela população era de realmente um salvador, porque nunca tinha se visto o que se viu com César. Então, quando o crescimento do cristianismo começa a tomar um rumo muito grande, a figura do imperador ela se torna fraca, ele passa a ser só mais um mero mortal. E um ponto muito importante, que são as invasões bárbaras. O império já estava enfraquecido por todos esses motivos. Então, os bárbaros que sempre tiveram conflitos e tentaram invadir Roma, dessa vez eles começam a conseguir. Então, as invasões bárbaras se tornam mais um ponto para levar Roma para o seu fim. Então, em 3095 d.C., o atual imperador Teodósio decide dividir o império em dois. O Império Romano do Ocidente, que tinha sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, que tinha sede em Constantinopla. Isso dá uma sobrevida para o Império, mas não dura muito tempo, porque os hunos, povo bárbaro da Ásia, ficam sabendo da potência de Roma e como ela estava enfraquecida. Então os hunos decidem atacar Roma. E quando eles chegam, eles eram realmente bárbaros, não só no sentido pejorativo que os romanos usavam, mas também no sentido real do que a gente tem como povo bárbaro hoje. Eles realmente eram muito agressivos,
muito animalescos quase. Então, eles entravam na cidade, saqueavam tudo, matavam muita gente, e com isso Roma foi se sentindo ameaçada e se fechou para o resto do Império. E deixaram o resto do Império a Deus dará, e isso deixou mais ainda o Império na lama. E o golpe fatal foi quando os Érulos conquistaram Roma e derrubaram o último imperador. E assim acaba Roma, que foi uma das civilizações mais bem organizadas e... Bem organizadas eu não diria, mas que tiveram mais sucesso em todas as suas empreitadas. Eles tiveram muito poder econômico, poder bélico, tiveram um expansionismo incrível, mas um pouco da desorganização também levou eles a isso. Então a gente acaba por aqui hoje. Essas 2 aulas foram minhas primeiras aulas, então eu estava bem nervosa, principalmente na primeira parte, então eu espero que vocês entendam. Eu falei muito então me perdoem, mas me deem feedback, deixem dúvidas, eu esqueci de falar. Deixem dúvidas, eu vou responder vocês com o mais rápido que eu puder. Tem exercícios no Google Classroom e tudo que eu falei está escrito em PDFs. Se vocês quiserem, está disponível por lá. Eu acho que o que eu falei está até mais completo nos PDFs, porque eu estava bem nervosa. Mas, enfim, dúvidas, só vocês podem falar comigo, que eu sou toda ouvidos. Eu acho que ficou com... Somando os 2 vídeos, ficou com mais ou menos 1 hora, mas eu preferi dividir, porque eu não sei vocês, mas eu quando eu era aluna era bem difícil manter a minha atenção por muito tempo, e principalmente numa videoaula. Então, eu preferi fazer assim, e sempre que os vídeos forem ficar muito grandes, eu acho que eu vou preferir fazer assim. Me falem se vocês gostam, se vocês preferem tudo de uma forma, num vídeo só, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.